Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Jovens. Eu sou a Emily Nicole, embaixadora do projeto, e juntamente comigo está o Paulo. Boa tarde, bom dia, boa noite. No seu horário que você vai estar assistindo, mas é um prazer estar com vocês. Hoje eu vim aqui de intruso, né, Emily? Veio. Participar com você, mas é que eu tô muito feliz pela pessoa que a gente trouxe hoje, então Ai, eu que tô muito bom. animado. Como foi essa semana? Foi bem? Foi muito boa, estamos no meio dela ainda, né, mas tá sendo muito legal. Então hoje, a pedido de vocês, a gente trouxe Carol Silva, uma convidada assim super especial. E seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Uma honra Bem-vinda. estar com vocês. Agora fiquei me achando. Carol, a primeira pergunta é: como que você entrou no mundo dos negócios? Como que foi? Eu acho que eu sempre tive essa veia empreendedora, na verdade. Eu comecei a empreender, na verdade, quando eu tinha 18 anos. Eu era CLT, eu falei, quero ter uma marca de roupa. Achei que era tão fácil ir lá costurar a roupa e vender. E eu não queria começar, por exemplo, ir lá em São Paulo, comprar e revender. Eu falei, não, eu quero fabricar tudo. Só que a gente é jovem, a gente acha que é tudo fácil, né? Mas não é bem assim. E aí, mas consegui, eu fui em São Paulo, busquei roupas, revendi, tive muito sucesso na época. Só que aí o bichinho do franchise me picou um pouquinho. Que aí o meu pai, que é o meu sócio, ele morava no sul, lá em Floripa, e ele veio para Rio Preto com já a empresa formatada em franchise, ele já operava na área há muito tempo. E aí eu entrei como estagiária, não queria trabalhar lá. E aí eu falei assim, não, já tô aqui, vou fazer dar certo, né? E aí eu entrei como estagiária financeira e aí fui crescendo dentro da empresa. Então, por mais que é uma empresa familiar e seja do meu pai, não entrei lá com bolsa. Enfim. Não entrou lá no topo. Não entrei lá no topo, exato. Começar de baixo. Exatamente. E aí fui indo de estagiária, fui aprender sobre implantação de franquias. E aí eu comecei a estudar bastante sobre isso, porque é o principal know-how ali, a hora que o franqueado entra, né? E aí, a partir disso, fui de implantação, aí eu virei gerente de implantação, depois diretora, e meu pai me colocou como sócio, depois aí no último ano de marca. E como que foi? Quais foram os desafios de você começar a entrar nessa coisa de franquia, assim, nesse mundo de franquias? Tem muitos desafios, porque o franchise é um negócio muito amplo. Tem muitas marcas, tem muito concorrente ao mesmo tempo. Então, a gente precisa ter um diferencial ali dentro. E aí, quando o Fábio já operava na área de crédito, a nossa franquia é uma rede de franquia financeira, a gente tem 250 unidades, né, no Brasil inteiro. Então, a gente, assim, é um negócio que a gente consegue atender desde classe C até classe A, que é o mercado financeiro. Então, tem consórcio, financiamento, crédito, saque para aniversário de FGTS. Então, assim, a gente tem muitos produtos. Então, o Fábio já operava com isso. Então, a F nasceu do consórcio, como ele sempre fala, né? E aí, a gente veio com todo esse know-how, transformando isso em franquia. A gente já tinha operação própria. Então, a gente já sabia como que rodava a operação, como que tinha que passar para o franqueado know-how. E a gente formatou em franquia. Então, foi aí que tudo começou, assim, né? Entrar dentro do mercado de franchise mesmo. Legal. E o que te motivou a começar a empreender na franquia? Tipo assim, vocês começaram como rede de crédito, aí depois, o que te motivou a querer mudar isso? Eu amo franchise, gente. Por incrível que pareça, tem muitos desafios. Mas eu amo a relação com o franqueado, a gestão que a gente faz do franqueado. Acho que isso é um diferencial. Porque assim, a gente vê muitas redes que elas formatam em franquia, mas elas não conseguem escalar e crescer de forma saudável e que realmente tem ali uma rentabilidade por trás. Então, assim, é tudo sobre pessoas. Franchise é sobre pessoas. Se você não entende o outro, não conhece o outro, não está pronta para ouvir o outro, você não tem sucesso, né, nesse ramo. Tanto que antes de vir para cá, estava bombando ali o meu telefone de franqueado que quer falar comigo. E tem meu telefone, tem do Fábio. Então, a gente realmente preza por essa relação. Então, hoje, no franchise, que acho que é, assim, ter amor pelo que você faz. Eu amo mesmo, a gente tem muitos BOs, né, Lu? Mas eu acho que isso é o diferencial dentro do que a gente faz hoje. Porque é tudo sobre pessoas. O franqueado, ele é uma pessoa, né? Eu falo que o franchise é mais sobre pessoas do que sobre o negócio em si. Porque se você não ouve, não entende e não está ali mudando e ouvindo ele, não dá certo. Então, para mim, assim, o que faz muito sentido dentro desse negócio, meu propósito com o franchise é sobre pessoas. O que você mais ama nessa rede de franquias? Os meus franqueados, seria clichê falar isso?
Mas é verdade, brincadeiras à parte, a relação, eu vou falar novamente isso porque é o que eu prezo muito, e a Lu sabe, tá aqui com a gente. Essa relação com o franqueado é muito importante para mim. Então, eu gosto muito dessa parte de falar com eles, né, a gente chegou aqui, vamos gravar um treinamento aqui, de pensar, sempre tá pensando algo para trazer para eles conteúdo e qualidade. Então, o que eu mais amo são realmente os franqueados, o sistema de franchise, porque ele proporciona marcas boas a conseguir escalar o seu negócio de forma sustentável, saudável. Então, acho que faz muito sentido. Posso? Pode. Bom, Carol, primeiro, uma honra ter você aqui com a gente, tá? Tô muito feliz. E eu penso muito na cabeça de quem estiver nos assistindo, né? Do jovem, né? Que tá nos assistindo. E quais perguntas talvez eles teriam para você. Então, pensando nisso, talvez a primeira pergunta que eu teria é: como eu consigo conciliar a minha juventude, você que é nova, tem 24 anos, né? Com esse mundo dos negócios, esse mundo empreendedor. Como é para você conciliar essa parte de juventude, né? Que tem toda aquela pressão. Sim. Quem que eu vou ser? Uau, qual escola eu tenho que estudar? Qual faculdade e tal? Sim. Mas você optou por outro lado. Como é que é para você? No começo, inclusive, eu queria ser dentista. Eu fiz odonto por 1 ano e meio. Porque quando você sai da escola, eles não te ensinam o que você vai fazer depois. E malemar te ensinam sobre empreender ou parte financeira. Então, eu fui fazer odonto. Eu fiz 1 ano e meio. Sabe quando você vai? Eu gostava até, mas não fechava comigo. Não rodava. E aí, quando... Eu até falei isso com a Lu hoje. Acho que manter os pratinhos girando é essencial. Então, a gente não sabe o que vai fazer mesmo. Eu acho que você tem que se encontrar. E saber o que... Eu acho que é aquela pergunta, comece pelo porquê. Tem um livro, inclusive, que eu adoro esse livro. E eu sempre falo, se eu tivesse ouvido as pessoas que eu conheço hoje, lá atrás eu tinha errado muito menos. Porque eu tenho 24 anos, mas a gente acha que sempre pode estar mais à frente, né? Mas eu sei que hoje eu estou num papel que muitos jovens ainda não conquistaram ou almejam estar. Mas manter os pratinhos girando é muito difícil. Eu falei isso com a Lu hoje, inclusive. Acho que mente e saúde é muito importante para isso, né? Se a gente não consegue, se você não tiver um bom desempenho, um bom relacionamento com Deus, eu acho que para mim é muito importante. Eu aprendi muito isso no último ano, inclusive. Acho que foi, assim, um dos pratinhos que eu mais estou mantendo equilibrado, porque realmente mudou a minha vida, graças a essa pessoa que está ali do ladinho. Viu, gente? Tô falando bastante dela, né? Mas é que realmente, acho que manter os pratinhos ali girando. Então, eu amo ler, a gente comentou, acho que leitura, pesquisar o mercado. Carol, eu quero fazer, eu sempre falo para amigas minhas, Carol, eu quero começar a empreender, mas por quê? Qual que é teu propósito com isso? Porque é muito fácil, igual eu falei, quando eu tinha lá os meus auges de 12, 15 anos, eu achei que era fácil empreender, que era abrir uma marca de roupa, ir lá, costurar e vender. E não é assim que funciona. Então, acho que manter esses pratinhos girando, Deus à frente de tudo sempre, ter um propósito, comece pelo porquê. Eu adoro esse livro, indico, porque realmente faz muito sentido, a gente consegue ter muita clareza de para onde a gente está indo, né? Então, acho que assim, esses pratinhos têm que estar sempre girando, saúde, corpo, mente e espírito, para conseguir equilibrar esse mundo dos negócios e no franchise, que a todo tempo, é pauleira, é muita informação, muita gente, muito BO para resolver. Então, se não tiver com a mente boa, você dá uma surtada às vezes. Que legal. E o que você faz para manter sua cabeça sempre equilibrada com tudo isso? Terapia. Ela falou tão calma. Não, mas é verdade. Eu acho que eu tenho esse dom da paciência, porque eu realmente, como eu falei, há 1 ano atrás eu tive muita ansiedade. Ainda tenho um pouquinho, mas eu acho que terapia, procurar Deus, foram as 2 coisas que mais manteram a minha mente equilibrada nesses últimos anos. Então, acho que, assim, tem que fazer terapia, quem pode, deve fazer. Leitura, eu amo ler, acho que eu só leio livros que eu possa replicar na minha vida. Não gosto de romance e tudo mais, porque eu acho que eu tenho que ler e aplicar aquilo para mim. Então, acho que terapia, leitura, atividade física, tudo isso ajuda a gente a manter a mente equilibrada. Porque tem dia que você não quer mesmo fazer nada. E se você não tiver com a mente boa, a gente não consegue evoluir para os próximos níveis, né? Sim. É muito bom, né? Porque tem muita gente que tem preconceito com psicólogo, né? Terapia, verdade. Ainda, 2025 ainda tem preconceito, porque acho que... Século 21, 2025... Porque acho que é coisa de louco, e não é coisa de louco. É quem sabe que precisa de ajuda e que não consegue tudo sozinho. Exato, porque ainda mais quando você empreende, é uma posição muito, muito solitária. Tão solitária. E é muito solitário porque muitas vezes você tá lá
e você tá com um monte de BO para resolver e você não tem com quem compartilhar, porque o teu time não vai te ajudar com aquela solução. Por mais que ele tá ali, você consiga delegar funções. Mas, assim, é uma pessoa muito solitária. E acho que todo empreendedor ou não empreendedor também deveria fazer terapia. Porque, assim, é muito solitário. A gente só toma decisões e se você tomar e se você errar, a culpa é só sua. Né? Mas é aquilo, se eu acertar, quantas pessoas vencem junto comigo? Perfeito. E é uma pressão um pouco grande. Então, é uma posição muito solitária. Realmente, é uma profissão completamente solitária, mas eu vi uma frase uma vez do Gilberto Augusto, que é o professor, eles chamam ele de professor Charles Xavier, né? Aquele carequinha lá. Que ele fala, encontre o seu bando de louco, né? Que é do empreendedor. Então, encontre a galera que quer caminhar e que quer empreender. Mas a pergunta é, se é importante, né, esse relacionamento, o quão é importante também ter um mentor nessa jornada? Por exemplo, sabemos que os jovens, eles se encontram, entre aspas, né? Não todos, mas uma grande maioria, perdido, né? Sim. Eu acho que porque falta, de fato, essa pessoa que vai mentorear ele, sim, que vai dar a clareza do caminho. Como foi para você? Quem, com certeza é seu pai, essa pessoa, mas como foi para você aceitar isso? A tomada de decisão do seu pai vindo assim, ó, Carol, não é esse o caminho, vamos para outro caminho. É difícil, né? Porque às vezes você não quer ouvir os seus pais ou as pessoas ao seu redor. E é aquilo, normalmente a gente tem que saber quem a gente vai ouvir e filtrar isso, eu sempre falo. Não é porque todo mundo dá uma sugestão que aquilo é lei. Então, realmente, o meu pai, que é o Fábio, ele sempre falou pra mim, nunca aceite menos do que eu te dou, ou nunca aceite as condições da onde tipo, nós viemos, né? Nós não viemos de condições, né, assim, de classe rica, nada disso, né? Então, ele me ensinou muito, todo dia ele me ensina, a gente briga muito, a gente conversa muito, a gente fala que a gente tem uma ligação muito, assim, muito de Deus, porque a gente tem um propósito muito grande com a gente, entre eu e ele, e com a empresa também. Mas a gente tem que ouvir o próximo, né? Seja um professor, seja um amigo, seja o pai ou mãe. Né? A gente tem que saber ouvir, filtrar aquilo, para que realmente eu saiba para onde eu tô indo, né? E se é válido ou não. Fantástico. Agora tem uma pergunta pra vocês dois. E como eu sei que aquela pessoa é a pessoa que eu devo escolher como meu mentor? Tipo, eu realmente devo escutar aquela pessoa? Muito boa pergunta. Acho que pra mim é inspiração e admiração. Você admira aquela pessoa que tá te dando uma dica? Então, assim, se não é ela. Se sim, é ela. Eu acho que pra mim vem de admiração e inspiração. Se você se inspira naquela pessoa, com certeza é ela. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo, mas eu concordo. Mas eu vejo também muito por conta do resultado. Por exemplo, eu admiro meu sogro. E tenho o maior respeito por ele. Só que ele não tem o resultado que eu gostaria de ter. E uma vez, né, eu acho que eu já contei isso pra vocês. Eu acho que já dá certo. Já, né, do açaí. Cara, eu cheguei pra ele e pedi um conselho que eu queria abrir um açaí. Um rapaz do meu bairro tava vendendo. Por R$5.000, ele ia passar pra mim por 2 e aí o restante do valor eu pagaria parcelado. E falei pra minha esposa, ela falou, vamos falar com meu pai. Eu falei, então vamos lá falar com teu pai. E naquele momento, puxa, meu sogro, respeito, admiro ele pra caramba. Só que ele falou pra mim, isso aí é uma cilada, Paulo. Empreender não vale de nada. Empreender não dá dinheiro pra ninguém. Sim. Foi a maior tomada de decisão ruim que eu tomei na minha vida. Então, de fato, eu também pego isso, porque minha mãe é o meu exemplo, minha inspiração. Então, eu acato o que minha mãe fala. Mas eu também filtro muito essas pessoas que eu admiro. Pra Sim, mim não poder e foi aquilo que eu falei, saber, às vezes a pessoa tá te dando uma sugestão, uma dica, mas que não é aquilo, né? E aí você tem que saber filtrar e falar, não, eu vou fazer de qualquer jeito. Isso o meu pai me ensinou muito também. Às vezes alguém fala alguma coisa e ele fala assim, não, eu vou fazer desse jeito aqui e a maioria das vezes funciona. Entendeu? E às vezes o jeito da outra pessoa não ia funcionar. A gente fala que ele é meio louco, eu e a equipe, porque a gente fala... Não, a gente fala assim, ele entra no... Vou falar isso aqui, mas ele entra no banheiro, gente, ele sai com um projeto, com uma empresa, com uma ideia milionária. Fala, nossa, vamos fazer isso. A gente só vai e faz. E sempre dá resultado. Foi assim com a AF, foi assim com a La Chicas, que é uma marca que a gente formatou e nós somos franqueados também. E foi assim com a Fintech, que é a operação própria nossa que a gente tem dentro da empresa. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber filtrar o que a gente fala, né, para quem a gente fala e saber o que a gente vai tirar disso, se é um ensinamento ou se não é melhor deixar quieto, né? Não, eu concordo. Perfeito. Agora eu não discordo, agora eu só concordo. Que bom. É bom quando ele concorda, ele fala todo o caminho. Agora, outra pergunta que vai ser um pouco do que a gente acabou de falar. Como que é liderar um grupo com diferentes frentes de negócio? Nossa, é difícil.
Difícil mesmo. Lá na empresa, hoje, a gente tem 10 colaboradores no total e 250 franqueados, né? Então, a gente tem que ter uma boa gestão de rede de franquia, de gestão interna, para poder conciliar essas operações. É reunião o tempo inteiro, assim, reuniões assertivas, né? Não aquela reunião que poderia ser um e-mail, né? Mas, primeiramente, a gente tem um mentor também lá na empresa hoje, que não é nem eu nem o Fábio, né? Que é uma pessoa de fora, que ele nos auxilia com a equipe. Por quê? A gente tem uma equipe, só que a gente não dá conta de tudo, né? Sim. Então, a gente tem mentor para a gestão interna de equipe e também para os franqueados, né? Não é fácil gerir e fazer gestão de pessoas. Acho que é a coisa mais difícil que o empreendedor... acho que é um dos desafios que o empreendedor mais tem. Porque pessoas são diferentes, têm jeitos diferentes, né? E é difícil. Então, assim, o que a gente faz hoje? A gente tem uma reunião semanal. Então, a gente faz lá um momento de oração e tudo mais. Depois, a gente bate as ideias da semana. Conteúdo, marketing, suporte de franquia, gestão, o que vai fazer, o que não vai, para a gente conseguir conciliar esses pratos aí com essas pessoas, né? Mas não é fácil. Acho que, assim, eu amo pessoas, adoro fazer essa parte de gestão, mas precisa ter ali uma mente bem paciente, né? Bastante, a cara do fala. Uma mente bem paciente para a gente conseguir conciliar essa gestão de pessoas, né? Porque total aí são 10 colaboradores, fora os colaboradores que não são internos, mas são externos, que a gente tem que gerir também. Então, hoje a gente tem sistema para fazer essa gestão, para poder acompanhar a demanda, a operação de cada um deles. Legal. E como que você seleciona seus funcionários, colaboradores? Hoje, eu prefiro treinar pessoas do que pegar pessoas do mercado. Uhum. Tá? É algo que a gente aprendeu muito com franquia, né? Então, a gente fala que franquia tem, assim, se não dá certo aqui, a pessoa vai para outra e vai pulando. Então, eu não gosto disso. O Fábio também não, né? Que é o meu sócio. Então, a gente prefere contratar pessoas e ensinar elas do zero, né? Mas, primeiro de tudo, eu acho que, assim, para mim, a pessoa não precisa saber o que ela vai fazer. Ela tem que ter um conhecimento, sim. Tem lá os requisitos, mas eu preciso saber se ela tem vontade de aprender. Então, a primeira coisa de tudo que a gente fala na entrevista é: você tem vontade? Você quer aprender? Que nem a gente contratou o último colaborador nosso, o Pedro, que ele conhecia o produto, mas ele não conhecia nada de franchise, de operação, de suporte, só da venda. Então, ele tinha esse requisito, mas eu queria que ele desenvolvesse outras demandas. Ele falou, cara, eu quero aprender. Então, a gente ficou numa imersão com ele ali 1 mês de treinamento, de teste. E ele está agora batendo todas as metas dele, fazendo uma operação bem saudável. Então, acho que é um pouco disso. Perdi o foco. Vou tentar lembrar minha pergunta agora. Não lembrei minha pergunta já. Quando a gente fala, né, de franquia, a gente tem uma... A gente é de São José do Rio Preto, polo, como vocês bem disseram ali agora há pouco. E vejo que o modelo, né, de franchise ele tem crescido muito. As pessoas aderem muito ao modelo, que é um modelo pronto. Eu pego e vou começar a minha operação ali já com alguma coisa mais consolidada e não preciso correr tantos riscos, né, como se eu fosse abrir uma empresa do zero. Qual que é o ideal para essa nova pessoa que ela quer abrir uma franquia ou a pessoa que ela quer comprar uma franquia? É importante ela bater um papo com os franqueados já da empresa, que já tem. É importante ela ver ali no Reclame Aqui. Quais que são os caminhos que você sugere que essa pessoa ela deva seguir para antes dela aderir uma franquia ou antes dela abrir uma franquia? Primeiramente, acho que assim, antes de eu pesquisar o modelo de negócio, porque eu sempre falo que no franchise todo mundo é concorrente, porque você pode ter uma franquia de alimentação e uma de serviço, né? Primeira coisa, o franqueado, ele tem sim que falar com ex-franqueados. Hoje a gente é super aberto com isso. A gente passa telefone, passa contato, pode falar com ex-franqueados. Eu gosto disso, eu gosto de ter essa transparência, né? Porque, assim, você se vê no negócio, acho que essa é a pergunta ideal, quando você vai pesquisar a franquia. Porque, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu gosto de moda, quero comprar uma franquia de crédito. Não tem know-how, não faz sentido. Tanto que a gente tem uma ficha de qualificação quando o franqueador vem pra gente saber se realmente aquilo faz sentido pra ele e pra gente. Porque eu tenho que medir muito bem quem eu coloco dentro da minha franqueadora, da minha marca, para que ela vai vender minha marca, ela vai fazer ela crescer nível Brasil. Então, assim, eu me vejo nesse negócio. Eu me vejo. Então, vamos começar a pesquisar franquias desse mesmo nicho. Perfeito. E aí, você seleciona lá 2, 3 que fazem sentido para você. Eu acho que ter uma franquia também que tem os mesmos valores que os seus também é importante,
né? Porque a gente está falando disso antes. As franqueadoras querem vender franquia a todo custo, né? E nem sempre é assim. Tem, sim, as marcas que elas... O foco delas não é a venda da franquia, a rentabilidade que o franqueado vai ter na ponta. Tá. É porque o sucesso dele é o meu. Perfeito. Né? Então, assim, o franqueado se vê no negócio, eu me vejo, sim, vou pesquisar aquele nicho de franquia. Não me vejo, aí você vai pesquisar o que você tá pensando aí. Eu acho que franquia, ela é um modelo de negócio muito rentável, muito escalável e tem uma rentabilidade muito boa. Depende de qual operação você vai adquirir, qual serviço, qual franqueadora. O selo de excelência em franchise é muito importante para medir isso, porque como que funciona o selo? Ele é feito pela ABF, que é Vou perguntar agora. A ABF, que é a associação, né, dos franqueadores. Então, assim, como que é que funciona? Ela faz uma pesquisa anual com os franqueados da rede, de forma anônima. Então, quem vai lá e vota se você está com suporte bom ou não é o franqueado. A gente não fica sabendo quem falou o quê. Tem lá só a nota. Você foi aprovado ou você não foi. Qual que é a nota média? 85%. É Exato. bom, é bom. Menos que isso, você não ganha. A gente ganhou 2023 e 2024. E agora a gente ganhou ano passado também as melhores franquias do Brasil, pela revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Que legal. Que também é da mesma forma. Tá? Pesquisa com franqueado, anônima. Então, assim, isso mede muito o franqueado e a franqueadora. Por quê? Você não tá sabendo quem tá falando o quê. Você não sabe se foi o Paulo que falou, se foi a Emily, se foi a Carol. Você sabe que você ganhou. E eles também mandam depois um formulário com todos os resultados, né, das operações. Relatóriozinho. Exatamente. Como está o suporte, como está a parte de marketing, tudo isso. O que pode melhorar e tal. O que pode melhorar, o que está bom. Então, eles passam tudo isso, né? Então, assim, quem vota são os franqueados. Então, acho que não tem resposta melhor do que esses dois prêmios no mercado para falar se a franquia é boa ou não. Né? Se ela é boa, se ela é rentável, se ela tem rentabilidade. Eu queria fazer outra pergunta. Pode fazer. É que você falou que não precisa mais perguntar, né? Não, vou perguntar, porque senão eu vou parar de falar. Não, pode falar. Então, tá. A sua relação com o seu pai, eu acho... Toda vez quando você vai falar, né? Você trata de fato ele como sócio. Sim. Quando você fala de empresa. E depois quando você fala de família, você trata ele como pai. Como é que é pra você diferenciar isso, né? Dá pra ver que você é muito madura nisso. Sim. Meu sócio é meu sócio. Meu pai é meu pai. Então, como diferenciar isso? No começo era bem difícil. Né? Porque, assim, você sempre... Não tem como. Você sempre leva pra casa alguma coisa. Então, hoje, eu tento ao máximo. O que ficou no escritório, ficou. E depois a gente vai... Você não acha que a pessoa fica emburrada e tal? Não. Ele também não. Tanto que quando a gente briga, você fala, não, porque a gente discorda muito. Ele tem uma visão, ele tem outra. A gente tenta sempre, no final, casar as duas coisas. Aí ele fala assim, fique em paz. Daqui pra fora a gente toma vinho, tá tudo certo. Entendeu? Então, assim, essa relação é muito boa. Eu creio que ele também, de fazer essa separação, né? Porque a gente, se não for assim, se leva pra casa, se magoa, e é pai, né, gente? Não tem como. E eu acho que o propósito que a gente tem é muito maior do que qualquer problema pra gente levar embora junto. Que legal. Fico muito, assim, feliz também, muito né? Bom. Muito bom, né? Porque é difícil ver essa relação, principalmente em sociedade. As pessoas, elas se atracam muito quando é sociedade, né? Porque tem que entregar aquele resultado, aquela pressão toda, e às vezes nem é familiar, pô. Não, E aí elas acabam se desfazendo da sociedade, brigam, e aí se perdem. É que sócio, acho que você tem que encontrar alguém que tem o mesmo valor, caráter e lealdade que você. Tem que estar muito alinhado, um pouco disso, tem que estar muito alinhado. Senão... Porque, assim, cada um pensa diferente. Eu penso diferente, o Fábio pensa diferente, você, a Emily. Mas, se no final o propósito for o mesmo, faz muito sentido. Agora, se não for, não vai casar. Porque são pessoas diferentes, com ideias diferentes e o mesmo negócio. E aí, não vai dar certo. Então, sempre focar. Essa pessoa faz o meu perfil. E, assim, eu pergunto pra você, você se pergunta também. Pra eu juntar e fazer as duas coisas. Legal. Quais são os principais desafios de ser uma jovem no mercado corporativo? E mulher. É muito difícil. Eu dei tem algumas reportagens que eu dei sobre isso ano passado, porque, assim, as pessoas, por mais que a gente tenha capacidade, elas duvidam muito. Com certeza. Isso o tempo todo. Né? Você tem que se posicionar o dobro. Então, tom de voz, vestimenta, tudo tem que ser melhor, porque senão, meu bem... Ainda mais porque é mulher, né? Porque mulher tem que ficar... Jovem já é difícil, porque parece que, assim, eu vejo isso lá no escritório. Às vezes, eu gerencio pessoas de 50 anos. Entendeu? Que tá ali abaixo de mim. E eu tive uma pessoa também que foi sensacional, que ele tinha 60 anos. Foi o meu abaixo de mim mais velho que eu tive.
E, assim, é uma troca muito legal, mas você tem que se posicionar muito mais. Você tem que pensar antes de falar, você tem que... Eu vou pra reunião com essas pessoas com pauta já definida, já treinei até em casa pra falar com eles, porque é difícil. Então, assim, a gente tem que... O tom de voz, às vezes você tem que aumentar muito mais em uma reunião, se tiver muito homem, então, meu bem, aí você tem que falar o triplo de alto, né? Não é fácil, mas a gente tenta ali. Acho que entra muito naquela síndrome da impostora, isso também. Né? Eu já lidei bastante com isso. E acho que, assim, a gente tem que pensar, por exemplo, assim, eu vou entrar em uma reunião. O que eu quero passar, sendo mulher, sendo jovem, dentro desse negócio. E a gente vai sofrer muito com isso, mas a nova geração sabe, às vezes, muito mais do que quem já está com 60 anos. Não, e outra coisa, né? Tudo está muito modernizado, tecnológico. Se você não unir essas gerações, elas vão se perder em algum momento. Já estão se perdendo porque está havendo uma briga muito grande, geracional, né? Que o mais velho acredita que o que ele faz é excelente, o mais novo acredita que o que ele faz é excelente. E aí ninguém consegue ceder para ninguém. Exato. E eu tenho essa discussão com o Fábio, inclusive. Né? Porque ele tem 43 anos, né? Eu tenho 24. E a gente tem muito... 20 e poucos anos de diferença, né? 22? 22 anos de diferença. E a gente tem esses atritos, que ele pensa de uma forma, eu penso de outra. Normalmente a gente, os jovens, a gente consegue trazer solução mais rápida e mais objetiva do que a pessoa mais velha, né? Então, acho que se unir essas duas coisas dá muito certo, né? A gente tem visto, né? Mas tem que ter ali um jogo de cintura dos dois lados. Não adianta. Eu também já achei que eu sabia tudo. Os dois têm que ceder, né? E aí o Fábio falou, não, é assim. E aí ele estava certo. Assim como também eu estava certo, ele estava errado. Então a gente tem que... muito legal. Você vê, ela chama ele de Fábio, cara, negócio. Tem que fazer eu e ele aqui junto, vocês conhecem. É verdade. Nossa, muito legal. O pessoal, quando você virou sócia do seu pai, eles ficaram com um preconceito por você ser filha dele, você já tá tão alto e o pessoal que tá ali há um tempo e não conseguiu aquilo? Sim, com certeza. Teve bastante, né, Lu? Bateu em alguém lá? Não. Ainda não. Mas, assim, hoje a gente tá com um time muito, muito gostoso, a gente é muito unido. Acho que isso é o principal. Mas sempre tem, né? Porque fala, ela tá aqui porque ela é filha do chefe. Não, meu pai nunca me deu... Assim, você vai chegar no topo já, tá aqui a tua empresa. Não, é igual a minha irmã, que a gente tava falando dela. A gente tem uma franquia. É Ana que ela chama? Ana Clara. Ana, logo, convida a Ana pra vir. Sabe, Ana Clara, senão me avisou. Chama a Ana pra vir, chama a Ana. Ana, vem aqui bater um papo com a gente. E a minha irmã também, ela entrou como estagiária na loja do shopping pra trabalhar com vendas. Depois de 6 meses que ela foi registrada só. Ou você... Tudo lá em casa é resultado. Então, assim, a gente tá falando disso, né? Em casa também. E pro meu pai também. E eu entrego muito resultado pra ele. Eu tenho muitas ideias, eu sou proativa, eu vou pra frente. E tem gente lá na empresa, né, que não tinha a mesma atitude. Então, assim, teve muito preconceito, sim. Mas acho que, assim, os resultados mostram. Eu não entrei lá no topo, mas estou chegando lá com o resultado. E você tem uma estratégia de gestão de pessoas para conseguir esses resultados? Adoro. Gente, que pergunta. Bom, uau! Primeiro, eu estudo bastante sobre isso, mas 2 coisas que eu faço é estratégia smart com o meu time e follow-up. Estratégia smart pra gente mensurar, né, o que cada um quer de objetivo, tudo mais dentro do departamento. E isso, pra mim, quando eu aprendi, foi um divisor de águas. Eu faço isso até com franqueado. Eu faço o time fazer com o franqueado, porque você consegue mensurar a meta, se é atingível, se não é, o que a pessoa precisa mudar para chegar naquilo, né? E aí, semanalmente, a gente faz um follow-up para ver se está perto, se está longe, como é que tá, o que tem que mudar. Então, essa estratégia eu aprendi com um mentor meu, que não foi o Fábio, é outro mentor, mas que para mim faz total sentido e mudou totalmente a gestão da nossa rede de franquias e também com o time, né? Porque se eu consigo sentar com o meu time e me interessar por ele e falar, isso aqui é mensurável, isso não é, isso é rentável, isso não, e mostrar para ele o que ele tem que mudar para chegar naquilo, e isso é uma coisa muito boa. Eu já vi pessoas transformarem a vida dentro lá da empresa, né? Quem entrou lá como vendedor saiu como diretor, né? A gente estava vendo agora, vou falar da Lu um pouquinho, que ela entrou lá como arquiteta, aí só que ela se encontrou também no marketing e virou gerente de marketing junto com a gente. Então, assim, eu gosto de ter esse contato e usar essas 2 estratégias que mostram para a pessoa para onde ela pode ir, né? E ajuda também a gente a estruturar as demandas internas. Você acha que essa coisa de a pessoa poder crescer dentro da sua empresa motiva muito eles? Sim, com certeza. A gente estava falando até disso hoje. Tem outra pessoa também, o Carlos. Ele entrou como como vendedor para uma operação externa.
A operação não deu certo, a gente trouxe ele porque ele era muito bom. E ele trouxe ele para suporte ao franqueado. Agora ele tá virando consultor comercial do franqueado. Vocês têm um plano de carreira? A gente não tem tão específico, assim, estruturado. Tá. Mas a gente ele vai dando os cargos pro pessoal conforme ele vai entregando também pra gente resultado. Tá muito legal. Eu ia falar do plano de carreira, mas eu vou mudar, como você já respondeu. Muito bacana esse modelo, acho que é muito legal. Quando a gente fala de juventude, né, se ele não entender que ele pode crescer na tua empresa, esquece. Ele vai ficar lá 2 meses, ele vai embora e sei que se dane pra lá. Eu posso até contar um case que aconteceu recente. A gente tem o Gabriel, tô falando de todo mundo, que eles vão ficar se achando, né? Mas é porque a gente tem uma relação muito próxima com a equipe. Ele é do marketing, e aí ele entrou com a gente como estagiário, aí ele virou designer, aí ele foi e estagnou. Tá. E aí ele falou, Carol, eu quero crescer e eu não tô vendo pra onde ir. Então a gente teve que sentar com ele e reestruturar. E isso mostra também que a empresa às vezes não consegue enxergar potencial, assim, de fato, rápido, para dar para a pessoa o plano de carreira. É que eu acho muito, Carol, desculpa te cortar, que falta muito um departamento, né, de plano de carreira. Exato. É importante porque quando eu falo de pessoas, eu foco só em tecnologia. Eu tô tão preocupado hoje na minha empresa em como eu posso ter mais produtividade, vender mais, só que eu esqueço de cuidar das pessoas que eu já tenho dentro do meu negócio. Exato. Por isso que não conseguem, de fato, olhar para entender qual que é o momento que esse jovem tá, e aí essa pessoa, né? E ele chegou e falou, Carol, aí eu falei, então, vamos sentar aqui, a gente refez, e ele tá lá até hoje, Aí, já fazem 3 anos. Então, isso pra gente é muito gratificante também. Sim. Vamos dar uma pausinha rápida aqui pra gente falar da conduta? Por favor. Carol, você tá gostando do ambiente que a gente tá? Nossa, eu tô amando, gente, é muito confortável. Eu bebi vários cafezinhos já. Muito bom. Muito bom. Então, a gente queria agradecer ao nosso patrocinador oficial, a Conduta Filmes, que faz tudo isso acontecer, né? Eu já cansei de falar o quanto que essa equipe é maravilhosa. E outra coisa, vocês estão vendo que a gente tá, assim, no estilo, a gente tá podendo ultimamente. E se você quiser poder que nem a gente, vai lá, corre no nosso site, compra nossas canecas. E se você quiser, assim, trajar no ouro, que é da Escola Jovem de Negócios, a gente tem o colar. Se você quer mostrar para as pessoas empatia, mostrar que você é um jovem empreendedor, você pode ajudar a gente comprando os nossos produtos, que vai ajudar a Escola Jovem de Negócios, uma ONG que ajuda os jovens a empreender. Então é isso. Vai lá no nosso Instagram, aproveita para seguir a gente e a Carol. E não esquece, né, de curtir, comentar, deixar uma pergunta para Carol. É importante, tudo né, sobre Carol? Franquias. Carol, eu vi que a sua irmã, eu acho que foi a sua irmã que colocou aqui, ó, deixa eu até ver, que ela tem uma pergunta aqui, ó, deixa eu mudar. Ela falou assim, ó, eu queria perguntar pra Carol, quer ver? Eu vou colocar aqui. A gente deixou uma enquete lá pra vocês. Tá lá no Instagram, pessoal. Pra vocês mandar pergunta pra Carol, né? Não vai estar lá mais, né? Não vai estar lá mais no Instagram. Não vai, mas... mas tem no TikTok, se o pessoal quiser perguntar, tá lá no TikTok. A gente colocou uma enquete lá pra vocês mandarem perguntas pra gente. O que faz um negócio ser bem-sucedido no modelo de franquia? Primeiro, ele tem que ser escalável, né? Se a gente fosse citar 3. Primeiro, escalável. Escalável, rentabilidade financeira, tá? E marca. Acho que são marca, você fala branding, nome. Exatamente. Tá. Claro que nenhuma... A gente sabe que marcas não começam gigantes, né? Sim. Mas, por exemplo, tem muita marca que ela tem potencial de mercado. Então, sempre que a gente vai formatar uma empresa, a gente observa isso. Né? Por exemplo, essa empresa, ela tem um nome legal, ela tem quanto tempo de mercado, de marca, ela é escalável, como que é a rentabilidade financeira dela. A gente observa essas 3 coisas principais na hora de fazer expansão. É uma marca que tem muito concorrente, que tem pouco, então, para a gente conseguir fazer todo o canva ali da operação. Você tem dicas para quem quer investir ou abrir uma franquia? Tem. Bora. Acho que assim, a primeira coisa é o que eu falei. Você se vê no negócio? Sim. Então, acho que você tem que investir num negócio que te traga felicidade, acima de tudo, que você se veja nele operando, né? Então, não adianta você comprar uma franquia hoje e achar que vai ficar rica amanhã. Isso é importante, isso que eu acho que é a dica principal. E sem atuar na operação também, né? Porque tem gente que compra a franquia e não atua na operação. Exato. Então, assim, você vai comprar uma franquia, eu vou investir em uma franquia primeiro. Você não vai ficar rico do dia pra noite. Você não vai comprar uma franquia hoje e acordar rica amanhã sem trabalhar, né? Franquia, gente, por mais que tenha um modelo de negócio por trás, estruturado, know-how, se você não aplicar o que o franqueador te passa, e aplicar de fato o know-how, e ter ali, ver resultados, você não vai ter sucesso nem com franquia, nem com qualquer outro negócio. Né? Operar a franquia, isso também é muito importante. Então, eu vou investir, me vejo lá, legal.
sei que eu não vou ficar rica, que eu tenho que trabalhar. E operar no negócio é muito importante. Porque muita gente compra a franquia e deixa na mão de outras pessoas. Ou compram como segunda renda, né? Tanto que lá na F a gente não vende franquia para quem vai operar como segunda renda. Então, a pergunta principal é você que vai trabalhar? É para sua esposa? É para o seu filho? Ou é uma segunda renda? Então, a gente faz todo esse filtro. Tá? Então, essas 2 dicas é a que eu daria para quem quer investir no negócio. Primeiro, você não vai ficar rico do dia para a noite. Segundo, trabalhe na operação. Né? E às vezes a gente sabe que às vezes a pessoa não vai trabalhar de fato, mas que ela tem ali uma gestão à vista dessa operação, que nem a La Chicas. Eu sou franqueada dela também. Né? Então, eu sou franqueadora da F-Credit, mas franqueada da La Chicas. E lá eu tenho uma gestão à vista. Eu vou lá, faço reunião, onde tem números, tem uma pessoa para estruturar para a gente treinamento de vendas. Tem gerente, tem vendedora. Então, assim, eu posso não operar lá vendendo o produto, mas eu estou ali na gestão, pelo menos. Média de faturamento que gera na La Chicas, vocês estão quanto tempo lá? Faz 9 meses, né, Lu? 9 meses. O período de ROI dela é quanto tempo? Acho que é retorno do investimento dela. de 12 a 34 meses da La Chicas. É. Tá. Porque, assim, é um produto muito bom, tem um alto giro, mas é o que eu falo, é uma marca que a gente está consolidando no mercado Agora, ainda, né? entendi. Mas a gente está num shopping também que traz um Fantástico, know-how muito Iguatemi, bom. né? É um ponto extraordinário, a gente está bem ali na escada, perto da escada rolante, no corredor térreo. Então, assim, é um ponto sensacional. Todo mundo entra, Todo mundo passa, entra, vai passa. embora. E não tem quem não pare, porque é um produto muito bonito. Então, a gente tem um foco que é mais para festas e noivas, né? Então, a gente já tem esse diferencial, assim. Então, a gente já tem 2 lojas no Rio de Janeiro, né? E tem mais agora aqui em Rio Preto, que nós estamos testando o modelo de negócio para escalar. Mas tá expandir. caminhando, parece Tá caminhando muito bem, graças que a legal, Deus. que legal. Tem uma margem de quanto uma pessoa tem que investir? Uma pessoa física que quer investir numa franquia. Ela tem que ter quanto, assim, de dinheiro para começar a investir naquilo? Eu vou falar pela F-Crédito, né? Hoje, por exemplo, a gente tem a nossa taxa de investimento para a franquia é de R$19 mil, tá? Para acessar a franquia, treinamento, marca, tudo mais. Se essa pessoa tiver só isso daí, ela não vai ter, eu já sei que ela não vai ter know-how e nem capital de giro para sustentar a franquia a médio e a longo prazo, né? Então, a gente sempre pede para o franqueador ter ali pelo menos de 40% a 50%, além, né, da operação de fluxo de caixa, para realmente ele conseguir manter ali os primeiros meses, que é onde a gente está consolidando a marca, está em período de implantação, de gestão, de treinamento. Muito legal. Entendi. Eu gostaria de ir para a pergunta, porque tem bastante pergunta. Você consegue. Nossa, tem um monte de pergunta. Vamos terminar aqui, só falta Tem mais algumas. uma? Beleza, Acho que mais beleza. uma ou 2, aí a gente já vai para aí. Tá bom. Como que você enxerga o futuro das franquias no Brasil? Anualmente a gente vem crescendo bastante, né? Eu acho que assim, a gente tem que, primeiro, as marcas que forem, né, realmente querer escalar o seu negócio em franquia, que tenham muito respeito com o franqueado, muito senso de empatia pelo franqueado para conseguir crescer esse mercado cada vez mais, né? Mas a gente já tem aí um crescimento anual muito, muito grande. Se eu não me engano, na ABF, anualmente o sistema de franchise, ele cresce aí quase 5% por ano. Você tá doido, é muita empresa entrando. É muita gente, é muita empresa entrando, muita franqueadora entrando. Eu não sei agora a porcentagem exata, mas a gente tem um número bem, assim, importante no PIB brasileiro, dentro do franchise. Legal. Você tem alguma dica para um jovem que quer começar a empreender em franquias? Eu acho que, assim, primeiro de tudo, tá? Eu vou falar e vou repetir de novo. Encontre um modelo de negócio que faça sentido para você. Tá? Não adianta querer investir num negócio que não tem a sua cara, não tem o seu know-how, não tem a sua cultura, não tem o seu senso de, por exemplo, de pertencimento. Né? Então, assim, eu quero investir em uma franquia, acho super legal, mas vá de acordo com aquilo que você realmente está ali interessado. Né? E que faça sentido para você a operação. Então, agora a gente vai para as perguntas, que o povo aqui Mas tá antes, eu animado. tenho uma pergunta, mas, cara, muita pergunta. O povo aqui tá muito Tem animado. umas 8 perguntas aqui, ó. Mas antes eu tenho uma pergunta. Eu esqueci a pergunta. Oh, Deus, amor. Se eu não falo na hora, eu esqueço. Esqueci a pergunta. Vai, eu vou pra pergunta aqui, que Então, você lê uma, eu leio a outra. que é melhor. Tá. Você tá aí também? Maravilha. Lê a primeira. Eu vou ler a primeira. A Gi perguntou: Carol, ir na ABF parece um sonho distante por conta do valor. Não sabia que pagava pra ir na ABF, não sabia. Achei que era uma feira aberta, livre. Como chegar lá?
ir na ABF com stand ou como convidado? Bom, ou fala como dos dois, só stand ingresso? e também com... Como stand tem sim investimento e tem que fazer parte ali da associação do franchise. Né? Tá. Então, Eu só posso se eu for associado e ir fazendo investimento. Não, a feira é aberta ao público, tá? Tá. Porém, você compra o ingresso. Se eu não me engano, acho que é uns R$300. Se eu não me engano, né? É Não é isso? carinho. Fora você tem que pagar passagem. Fora passagem, pra porque é ir em e São tal. Paulo. Tá, entendi. E para você expor lá dentro, você pode expor. Qualquer empresa, inclusive, pode se associar à ABF. Não precisa ser franqueadora. Tá? Qualquer empresa? Nossa, que legal. Prestador de serviço, a gente tem advogados, né, arquitetos, parte contábil, pessoas... Por que você acha prestam que é serviço. necessário... Pode falar. Eu ia falar, será que dá pra colocar a escola? Então, por que você acha que é necessário a associação à ABF? Depende. Eu acho que assim, você faz muito network lá dentro. E depende Então, muito por conta- do seu negócio. Por exemplo, que nem a gente tem muito arquiteto, prestador de serviço. Quando você vai montar stand, a própria ABF tem os parceiros que já são faz associados. sentido. Entendeu? Por exemplo, eu sou advogado, eu quero atuar no franchise. Então tem que fazer sentido para você estar lá dentro. Mas você pode associar. Tá, entendi. Então, as duas modalidades, né? Pode ir, só que tem um valor ali para você exato. poder participar. Stand, e aí você pode expor como franqueadora ou como parceiro. Então, a gente vê vários stands de sistemas, pessoas que estão lá só para vender sistema. Que legal, que Entendeu? legal. Só tem que ser associado à ABF. Perfeito, Tá. muito bom. Mas, Pode dar pergunta. inclusive, as pessoas que expõem, elas ganham convite. Eu vou expor aqui e pode convidar outras pessoas. Por favor, vê lá pra Inclusive, nós. você vai estar convidado Vê para lá a pra próxima. nós. Ô, Lu, vê lá pra nós, Lu. A Ana queria saber como que você entrou no ramo de franquias. Nossa, Aí, teu irmão, viu? Bom, eu comecei com o Fábio, que é o meu sócio, né? Eu ia falar meu pai, mas ele é meu sócio. Cara, muito legal isso. Mas, e aí, como eu falei, eu entrei como estagiária na franqueadora, né? Não cheguei lá já com regalias. E aí, lá dentro, eu aprendi sobre implantação, sobre gestão. E foi uma coisa legal, porque assim, eu só fui aprendendo porque eu via gargalos para melhorar dentro da operação. Acho que isso até é um conselho para qualquer pessoa que seja em qualquer mercado, seja ele corporativo ou qualquer empresa. Se você quer crescer, realmente, você viu um problema, aprenda sobre ele, traga a solução, que eu tenho certeza que a empresa vai te ver e vai te trazer ali um reconhecimento. Porque eu cresci assim lá dentro. Eu entrei como estagiária financeira, contra a minha vontade, inclusive. Porque o meu sonho era ter minha marca de roupa, não era trabalhar... Estagiária financeira. Exatamente. Falei, não, nada a ver. Falei, mas eu vou trabalhar, vou pegar esse dinheiro, vou investir na Sim. marca. Só que ao longo do caminho, eu fui amando o franchise. Apaixonando. E aí eu aprendi sobre implantação, e aí eu comecei a ter mais próximo contato com o franqueado, com a operação de fato, com a expansão, com o marketing. E aí eu fui ali estudando sobre tudo isso para poder melhorar cada vez mais. Então, assim, fui aprendendo esses gargalos. Via ali o gargalo, trazia a solução, estudava, aprendia. E aí eu fui entrando dentro do mercado do franchise. Aí eu fui me especializando. Muitos treinamentos da ABF, muitos treinamentos que eu paguei fora da ABF também, porque é necessário. Fora que a prática que a gente vive também ensina muito. Os tombos que a gente toma Os todo tombos. dia. Acho que o tombo é o melhor o MBA da vida. A Graziele Cristina, ela mandou assim, ó. Qual é o seu maior sonho e o que você faz todos os dias para alcançá-lo? Gente, meu maior sonho, por incrível que pareça, ainda é ter uma empresa no mundo da moda. A gente já tem a Las Chicas, né? Mas eu tenho esse projeto, porque assim, eu gosto muito do ramo da moda. Eu quero muito ter um negócio que a gente possa investir no ramo de moda e beleza, né? Então, meu maior sonho é a gente reformular essa marca de roupa de moda, né? E a gente voltar e expandir ela também em franchise. Aqui vai a sugestão, agora eu vou falar para ela agora. Eu ia Ela falar. não sabia da tadinha, ela tava perdida, agora ela foi encontrada. Eu ia falar, inclusive, que você tava pensando aqui há alguns anos. né? Ela tava perdida, ela foi encontrada. Vou te apresentar agora então, ué. Vamos lá. Dentro da formação, eles desenvolvem soluções para empresas que têm problemas. Então, às vezes, né, a empresa ela sofre muito porque ela quer lançar um novo produto Sim. no mercado. E para mim contratar uma empresa especializada de tecnologia, de inovação, de criação de um produto, custa muito caro, coisa de 100, 200, 300 mil reais. Então a empresa ela traz o problema para os nossos jovens e aqui eu visualizo uma possível parceria, tá? Nós pensamos muito na questão de moda circular. Sim. Nós gostamos muito de... Nós não, eu gosto. Gosto Eu de também, moda. você também gosta. A Camila também gosta. Todo Acho mundo que gosta. gosta de Todo moda. mundo gosta de moda porque Tá muito ligado, né? a moda, ele move muito o mundo também, né? Porque, tipo, as tendências das roupas que aparecem. Cara, é absurdo.
estilos de cabelo, estilos de Isso é moda. cultura. É moda. Tudo. E tudo isso faz a gente se posicionar diante do mercado. Não, e de A qualquer moda, coisa. Tudo é moda. E você consegue, por exemplo, eu gosto muito, né? Na verdade eu não gosto. Não, eu acho que eu gosto, eu não sei. Tem o pessoal do Dorama, Ah, adorama. que eu não gosto. Não gosto. Ah, Mas algumas pessoas. Mano, até minha mãe assiste Dorama. Falei, minha mãe, você tá de brincadeira, né, mano? Eu não gosto também, mas mas nossa, eu dá respeito. vontade de chorar o tempo todo, que aquilo lá. E aí eu não gosto. Mas aí eu comecei a perceber como eles têm também moldado o mercado de moda. Muito. Cara, é absurdo a adesão que os jovens têm pelo mercado de dorama. A roupa, o cabelo, o penteado e tal. Mas, seguindo, tá? A ideia é que você traga, talvez, o seu grande problema, o seu grande gargalo, para que eles possam desenvolver, talvez, uma solução inovadora, Sim. talvez um novo lançamento de um produto, Sim, enfim. aí isso é seria legal porque eles têm um olhar que a gente tá na correria não tem. Na verdade, eles têm só esse olhar. Eles só estão ali pra fazer Pra isso, porque de fato eles estão o tempo Legal. todo conectados. Depois eu vou te mandar qual que é o meu Tá. projeto. E aí eles. Não, aí você compartilha, traz lá pra eles. A gente vai fazer a Sim. divisão agora sábado da turma, né? Dos grupos. Acho que vai ser muito legal. Sim. Inclusive, Tá vendo? Ela daqui tá um perdida, tempo... foi encontrada. Inclusive, daqui um tempo, você quer, né, abrir a EJN Modas, né? Sim, a gente quer formatar um curso só de moda pra jovens. Que legal. Eu Expandir sem select. convidei o Luciano, que é um grande modelo aqui de Rio Preto. Luciano. Ele tava lá no Stringe. Tava sábado, lá né? no sábado. Ele vai Conheci. participar, por isso que ele foi lá, conhecer, a gente vai desenvolver. Legal. Vai ser muito legal Eu ter gosto você, muito. Carol. Tanto que assim, eu comecei esse projeto quando tinha 18 anos. Só que é aquilo, eu comecei muito imatura. Eu não sabia como que era empreender, porque na escola você não aprende isso. Mas eu acho que quando eu vejo assim, o know-how que eu tenho hoje, eu consigo com certeza caminhar de forma diferente. Não, e minha esposa também, ela tem a loja de semijóias. Sim, com Sim. certeza. Tudo que é... Gente, eu adoro tudo que for moda. E tudo que é... Sou fã também, eu gosto muito. Acho Então que esse é muito legal. o meu maior, assim, meu propósito futuramente. É um desses. Muito A Ana, legal. a Grazi foi respondida, então, né? É fogo. Agora eu tenho uma pergunta, eu acho que acabou. Você tem uma, tem Não, uma música tem falando. mais. Tem Pode- mais essa Ana também. É a que mesma falou- Ana? É a mesma Ana. Ela perguntou como que é a experiência de trabalhar junto com o seu pai, junto com o seu sócio. Um pouquinho. Hoje em dia é maravilhosa. Tem, assim, os atritos ainda, mas ele é minha maior inspiração. Não tem como. É uma pessoa que ele tem problema. Você nunca vê o Fábio desmotivado. E quando ele tá, é muito raro. E logo depois já dá um estalo dele de estar lá em cima. E cada hora ele tá criando uma empresa, um projeto. A gente tá só indo junto com ele, ele não aguenta um trabalhando. vamos Não também. aguenta um vamos. Meu Ele é igual pai. eu te falei, que ele é igual você, Não, mas né? eu tenho que parar com esse vamos. Você tem que é conhecer. Você vai conhecer, ele vai sair. Tem tanta louco. coisa. Vai sair umas empresas doidas. Mas é assim, não é fácil. Ela tá tendo essa experiência agora também, eu imagino, né? Mas a gente tem que saber separar as coisas, né? Pra não levar coisa pra casa, não criar atrito. Porque é pai, não é um só que vai falar tchau, amanhã não falo mais com você. Não. Né? É pra sempre. Não tem nem como. Não é nem um amigo que fala, não, é amigo, a gente desfaz, amizade de vida que segue. Pai e mãe, não, né? Eu tenho Imagina, né? uma. Uma sexta-feira briga, aí no domingo é um jantar de Em uma família, almoço você em vai ter que família. sentar na E é mesa, aquilo, pai. a gente tem sempre que honrar pai e mãe, né? É. Então, Com assim, certeza. independente Independente. de Independente como se é a um forma. drogado, independente se é- Exatamente. Qualquer que honrar. coisa. Então, assim, os problemas ficam na empresa, a gente leva pra casa só a parte boa. Eu tenho muito essa questão paterna, né, com os meus filhos, porque eu acredito muito que Deus ele começa algo sobre as nossas vidas, mas nunca vai terminar na gente, né? Sim. Ele vai se perpetuar ao longo dos nossos filhos. Acredito que o negócio do teu pai está se perpetuando Sim. sobre você e a tua irmã e vai continuar sobre os teus filhos e vai Exato. continuando. Caso, né, você dê essa educação para eles. E é legal que, tipo assim, eu sempre falo isso, eu sinto um propósito gigante dentro da AF. Então, quando eu entrei lá dentro, eu não tinha, mas quando eu fui conhecendo, eu fui vendo tudo que ele construiu, então eu sinto, sabe quando você sente um negócio no coração? Queimando. Eu tenho um propósito, assim, gigante com aquela empresa, de verdade. Eu sinto que, assim, a gente vai chegar muito longe ainda, a gente vai construir uma marca mais de sucesso ainda, mas eu sinto um propósito gigante, eu não consigo deixar isso pra trás. É surreal, assim. Então, assim, acho que a Ana Clara, né, tá tendo essa mesma visão também ultimamente. Que legal. Ana, Carol, primeiro, né, mais uma vez, uma honra ter você Então, aqui. é toda minha. Eu queria muito que você deixasse um conselho. Assim, imagina que um jovem ele tá passando por um problema muito sério na vida dele. Ele tá meio perdido, não sabe o que fazer, para onde ir, qual caminho trilhar, qual pessoa ter como referência, qual possíveis mentores que ele pode ter na vida dele. E que você pudesse dar uma mensagem assim, sabe? De ânimo, de força. Sim. E de conselho mesmo, conselho como mãe. Uma mãezona. Como seria esse conselho aí que Se você quiser, daria? pode olhar pra câmera. Eu diria pra vocês realmente se apegarem a Deus,
primeira coisa de tudo, pode parecer clichê e todo mundo fala isso, mas é verdade. Se conhecer também é muito importante para saber para onde você quer ir, o que você quer fazer. Tem um sonho, vá atrás dele, crie um plano de ação, senta na cadeira, pensa, tá, eu quero chegar nisso, né? E aí você traça toda a sua rota para chegar nesse objetivo, que é a coisa mais importante. É o resultado final, né? Mas tem um processo por trás, a gente tem que curtir bastante ele. Muito bom. Muito legal, gente. Nós temos que fazer mais um pouquinho, né, de podcast, quando for assim. A gente tem que ficar umas 3 horas. Eu vou falar. Agora como eu me soltei, aí acabou. Da próxima vez a gente chama o seu sócio, seu pai. Seria legal? Uns 3 na mesa, imagina. Seria um conversa, hein? A Lu, Não, você, o Fábio e a Ana. Seria legal. Sabe por quê? Porque assim, o Fábio, meu pai, Você vê, são 3 gerações completamente diferentes. Ele empreende, ele nunca foi carteira registrada. Ele sempre empreendeu. Vendia queijo na rua, alface, sorvete. Depois começou os empreendimentos dele. Então, assim, ele tem 43 anos, ele também é muito novo, né? E desde sempre ele tá lá empreendendo. Só que, assim, não sei de onde veio, porque os meus avós não são assim. Ninguém da minha família é assim, só ele. E agora eu e a minha irmã. Ele virou chavinha pra todo mundo. Pra todo mundo. E ele sempre ensinou a gente a isso. Ele sempre falou, nunca desista dos seus sonhos, se apegue a Deus e nunca aceite menos do que você realmente merece. Referência, hein? Por isso que eu acho que... Acho não, tenho certeza. Essa figura paterna, ela é fundamental na vida de todo mundo, cara. Com certeza. O pai, a função do pai é dar o direcionamento do caminho. A função da mãe é o acolhimento, é o aconchego. Sim. Mas o pai é o direcionamento. Eu sou fã, velho. Eu gosto de ser pai demais. Nossa, você tá louco. Carol, mais uma vez, obrigado. Obrigado vocês, uma gente. honra Foi uma ter honra você. ter Espero que a galera gostou, né? Nossa, porque eu gostei muito, espero. viu? Eu acho que eles Nossa, adoraram. foi muito legal, cara. Muito legal. Eles que pediram. Foram. Ó, a gente abriu lá. Quem vocês gostariam, né? Foi, só deu Carol. Mano, só deu Carol. Todo mundo. Carol. Então vamos trazer a Carol. Pelo amor de Deus, senão nós vamos bater na gente. Mas que honra. E também fizeram perguntas, fiquei feliz também. Fizeram bastante Sim. perguntas. Tô muito feliz. Obrigado, viu, Carol? Obrigada. Então é isso, muito obrigada, Carol. A gente fica muito grata de você ter vindo e poder participar. Foi muito legal esse papo que a gente teve. Acho que foi muito... Você deu muito ensino pra mim. Eu acho que, assim, foi pras pessoas que estão assistindo a gente. E é isso, né, gente? Agora, antes de terminar, de novo, a gente vai agradecer essa maravilhosa Conduta Filmes, né? Ali, ó. Maravilhosos, gente. Maravilhosa. Conduta é fera. Faz o Pra seguinte, mim, Lu, faz o pra seguinte. empresa. Acessa aí www.loja Escola Jovem de Negócios. Pronto. Lu, já compra lá o produto, ajuda nós. Eu já vi o faz colar favor. também, achei lindo. Colar lindo. O colar é lindo. Colar é lindo. E a gente também vai ter camisetas depois, um tempo. Esse moletom, bem legal. O moletom que tava lá pra lançar, é lindo, né? Nossa, ele é bonito mesmo. O verde, muito bonito. Gente, já acesse lá, tá curioso pra saber como que é? Vai lá acessar a nossa loja. Então é isso. Juntos podemos criar o impossível. Segue nós aí.